Paz e bem, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos aqui conversar sobre as leituras deste domingo. Então, neste domingo, 21º domingo do tempo comum, dia 24 de agosto de 2025. Então, vamos com muita tranquilidade, vamos ler primeiro a cada leitura. Nós conversamos um pouco, tá? Então, perseverança, para a gente ir bem preparado para a nossa celebração. Eu vou falar um pouco devagar, porque minha garganta aqui está um pouquinho incomodando, tá? Vamos lá, tempo seco aqui em Goiânia, que só. Então, a primeira leitura do livro do profeta Isaías. Vai dizer o texto. Assim diz o Senhor, eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão minha glória. Porém no meio deles um sinal, e enviarei dentre os que foram salvos, mensageiros para os povos de Tarsis, Fut, Lud, Mozoque, Ros, Tubal e Javã, para as terras distantes, para aquelas que ainda não ouviram falar em mim, e não viram minha glória. Esses enviados anunciarão às nações minha glória, e reconduzirão de toda a parte até meu Monte Santo em Jerusalém, como oferta ao Senhor, e irmãos vossos a cavalo, em carros e leteiras, montados em mulas e dromedários, diz o Senhor. E com os filhos de Israel levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes, levitas, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos diante de um texto que fala dessa expectativa messiânica, desta volta, né, dessa promessa, aquilo que viria, né? Em termos de dificuldades da luta do povo, nós temos aqui essa promessa do Senhor, né? E aí o profeta vai dizer, ó, o Senhor, né, fala, né? Eu virei, o Senhor virá para reunir todos os povos. Aqui não simplesmente o povo, né, destinado à primeira aliança, mas todos os povos. Então aqui já está essa prefiguração do que haveria de ser, né? Não somente o povo da primeira aliança, mas todos aqueles que ouviram a mensagem. E o Senhor, Deus mesmo, vai enviar mensageiros, né? E principalmente aquele que viria aqui nessa leitura, olhando já com o olhar do Novo Testamento, o Senhor mesmo, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Esses enviados anunciarão às nações minha glória. Aqui o Filho e todos aqueles que vão seguir, né? Então, esta primeira leitura, lida a partir, né, do Novo Testamento, nós olhamos aqui essa promessa messiânica que viria e a formação mesmo do novo povo de Deus, da igreja, né, reunidas. Escolherei entre eles, né, alguns para serem sacerdotes, levitas. Então o Senhor sai escolhendo, né, chamando, convidando pessoas para o seu trabalho. Então, segunda leitura, Hebreus 12, 5, 7, depois 11, 13. Irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos de Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as vossas mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os vossos passos dos vossos pés.
Desculpa que estava ligado, tá, gente? Mas acertai os passos dos vossos pés cansados, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Então nós temos aqui nessa leitura da carta dos Hebreus, deixa eu desligar aqui, gente, peço desculpa, eu esqueci ligado, né? É assim mesmo, deixa eu ver se eu consigo desligar, porque eu sou tão assim desatento às vezes, e aí não consigo desligar. Tá, muito bem. Estamos aqui, né? Então presta atenção que a educação do Senhor, falar em educação hoje é tão complicado, né? Falar em educação hoje é assim, como assim, né? Educação tem que corrigir, tem que chamar a atenção. Eu estava lendo essa leitura, ficando pensando assim, né? Como que hoje nós aceitamos a correção de alguém? Até mesmo na educação dos filhos, né? Como é difícil às vezes exercer, né, autoridade. Autoridade não é autoritarismo, né? Mas educar para o bom crescimento dos filhos é uma dificuldade, né? É uma luta, são desafios, mas é preciso a gente crescer nesse caminho. E o Senhor, não é que Ele está nos castigando, mas a palavra de Deus não é somente para o nosso conforto e consolo, também é para correção. Nosso egoísmo é forte, a nossa tendência ao mal é forte. Então a palavra de Deus ela age como um solvente, né? Aí diluindo, rompendo, superando, ajudando a gente a superar o nosso egoísmo. Todos nós temos o egoísmo. Todos nós temos essa ferida, né? Queremos fazer a nossa vontade, temos os impulsos, né? De raiva, de vingança, tudo isso nós temos. Então a palavra nos corrige, nos ajuda, né? Nos ajuda. Então perseverança, tá? Seja forte, firmai vossos passos, né? Mesmo que tenha os limites, tem hora que você erra, né? Exagera, olha, força, tá? E conte com a ajuda do Senhor. Evangelho, Lucas, nós estamos aí 13, 22, 30. Vai dizer o texto. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Jacó e Isaque junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Então, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós vamos direto num ponto muito interessante e a gente precisava meditar cada vez mais sobre esta questão. A espiritualidade cristã, o modo que nós vivemos a mensagem cristã deve ressoar em nossa vida. Ou seja, existe uma corrente, né, no nosso meio de pensamento que basta fazer o culto, basta ir para a missa que está tudo ok. Não é bem assim, muito pelo contrário. Participando da celebração eucarística, dos momentos de oração, na leitura pessoal, na oração pessoal comunitária, seja qual for, no grupo de oração, onde que você estiver, mas principalmente na liturgia, né, eucarística. Nós ouvimos a palavra, recebemos o pão consagrado para viver isso, né, para viver o que nós escutamos. Então não é para a nossa satisfação pessoal,
Não é para a nossa realização pessoal, egóica, né, egoísta. É o quê? É para praticar, né, viver no dia a dia. Aquele que sente muito amado, ele vai levar isso para o mundo, para o dia a dia, né? Então, afastai de mim, vós todos que praticais a injustiça. Ou seja, esses que praticam a injustiça não pertencem ao reino de Deus. Então, nós devemos tomar cuidado, né? A gente precisa, nos momentos fortes, rezar, participar da liturgia, em momentos fortes, né? No dia a dia também. Às vezes tem outros momentos, né, interessantes, na oração pessoal, no silêncio do seu quarto. Tudo isso é para fortalecer a sua caminhada, né? A minha caminhada. Para que a gente possa viver isto. Frei, mas como assim viver isto? Por exemplo, você pega o seu celular. Você vai aumentar a fofoca na sua família? Você vai provocar um incêndio, um conflito familiar no WhatsApp? Quando você chega num lugar para ser atendido e você percebe que você não está sendo mal atendido, como que você reage? Quando alguém te trata mal, como que você reage? Se for olho por olho, dente por dente, então não está se cumprindo a justiça, né? Se partimos para cima, se não levamos desaforo para casa, que isso é o ditado popular, né, mais comum usado entre nós, nós não estamos cumprindo a justiça. Uma coisa é nos defender da violência, né? Alguma coisa precisamos nos pedir socorro, é diferente, né? Realmente precisamos em casos de violência, de casos, né, de perigos extremos. Outra coisa é quando alguém fala alguma coisa, a gente não aceita e a gente começa a fazer divisões, brigas, rixas, quando nós não trabalhamos direito no nosso trabalho. Tudo isto é evangélico, né? Se a gente vive aí, então nós estamos sendo evangélicos nesse sentido de viver a boa nova aí, sem dizer Cristo na boca, ou sem dizer pela nossa postura, né? Pela nossa postura. Então, fazei todo o esforço possível para realizar esse processo messiânico que já aconteceu em Cristo e depois está acontecendo em nós, sua igreja peregrina. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, todo esforço. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas pensam, não, o Frei está falando para a gente rezar o rosário 7 vezes por dia, né? Não estou dizendo isso, né? O rosário, as orações pessoais, isso já é o nosso dia a dia, né? Não é a quantidade de oração, né, que vai nos garantir o céu, né? Isso é uma ideia equivocada. Nós rezamos para que o Senhor se faça presente em nós, né? Ou seja, manifeste a sua graça em nosso coração, para que a gente consiga viver, porque o nosso egoísmo é forte, né? No dia a dia, o que Ele deseja de nós. Então não é a quantidade de reza, mas é a quantidade de comportamentos. E para a gente ter comportamentos, é o Senhor, né, que vem até nós. E aí por isso que nós precisamos desses momentos de oração e da Eucaristia, da meditação da palavra, e viver em comunidade, para nos fortalecer para viver na família, na sociedade, o Evangelho, a justiça de Deus. Muito bem, gente, espero que tenha te ajudado na sua reflexão. Não vou falar muito hoje, porque minha garganta aqui tá terrível, né? E comente aí embaixo, deixa o seu recado, o que você pensa dessas leituras de hoje. Talvez você notou algo diferente, é bom a gente partilhar, tá bom? Paz e bem, boa celebração deste final de semana. Tchau.